Outro dado importante para a gente saber sobre a maconha é que ela diminui de 50% a 60% da quantidade de testosterona no indivíduo do sexo masculino, né? A testosterona é um hormônio do sexo, um hormônio masculino, né? Que dá todas as características que são próprias do homem, né? E inclusive a produção de espermatozoide depende da testosterona. E a maconha diminui isso pela metade. Diminui pela metade. Então, quer dizer que o jovem que começa lá pelos 13, 14 anos a fumar a maconha, ele vai ter o seu índice de testosterona diminuído justamente por causa dessa droga. Bom, daí a gente pode tirar vários tipos de consequências, né, que vêm após isso. A maconha também ela interfere na capacidade de aprendizagem e memorização, isso num longo prazo, né? Então, se nós pegarmos duas turmas de estudantes, colocarmos ali uma turma usuária de maconha e uma turma não usuária de maconha, nós vamos ver que essa turma que é usuária de maconha, ela tem uma aprendizagem um pouco mais lenta, um pouco mais prejudicada do que aqueles rapazes que não são usuários de maconha. Claro que isso difere muito de pessoa para pessoa, né? Nós somos iguais, porém diferentes em muitas coisas, mas isso na média se confirma nos estudos científicos, né, que tem vasta literatura em todo o mundo aí. Um outro problema que a maconha causa é justamente a síndrome amotivacional, que é onde o usuário começa a sentir um certo desânimo para fazer outras coisas. Ele só passa a viver somente em torno da maconha, tudo que ele pensa, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, tudo que ele realmente está interessado é na maconha, no uso da maconha. Então ele troca de amizades, né? Quando ele começa a utilizar essa droga, ele troca de amizades, os interesses deles mudam bastante também, ele passa a ter um certo desinteresse por estudo, pela higiene pessoal, pelo relacionamento com pessoas do sexo oposto, né? Muitas vezes isso é prejudicado realmente. Então são coisas que acontecem com o uso da maconha. Então aquela velha frasezinha, né? Ah, maconha não dá nada, isso não é real. Tomem muito cuidado com essa droga e, se puderem, mantenham-se longe dela. Vamos falar agora, então, da cocaína. A cocaína tem algumas imagens bastante chocantes aqui, mas o objetivo realmente é informar as pessoas dentro da realidade do que realmente acontece com usuários de cocaína. Ela é uma árvore, assim como a maconha, que é também uma erva, né, uma erva seca. Só que a cocaína ela sofre um processo de transformação que é justamente o que vai tornar ela uma droga extremamente perigosa. A cocaína ela vem de uma árvore originária do Peru, da Bolívia, lá da região dos Andes. É uma árvore conhecida, tem um nome científico de Erythrocylum coca, ou seja, é a árvore da coca. Ela possui folhas que são mascadas pelos nativos daquelas regiões e ela serve como um cardiotônico. Ela faz com que o coração funcione de forma um pouco mais rápida, a circulação sanguínea se torna mais forte, então a pessoa consegue oxigenação para vencer aquelas grandes altitudes, né? A gente sabe que os Andes eles estão de 2.000 a 4.500 metros de altitude, se comparados com o nível do mar. A cocaína é um pó branco, as pessoas normalmente aspiram esse pó pelo nariz, através do nariz, ou algumas delas injetam, né? Mas o mais normal, o mais comum realmente é a cocaína ser cheirada. Bom, nós vemos ali na figura daquele cérebro, aquilo ali é um cérebro, está aberto, né? E tem ali um corte de um cérebro normal. A gente vê que não tem lesão, apenas, né, os sulcos que já existem no cérebro. E na figura maior nós vemos uma lesão causada por cocaína. Nós vemos que aquela lesão é bastante grande, né? Ela ocupa praticamente 1/3 do lado esquerdo ali da figura.
E aquilo ali foi causado pelo uso contínuo da cocaína. A cocaína, quando entra pelo nariz, mistura-se na corrente sanguínea, chega até o cérebro, né? E lá no cérebro, então, o princípio ativo dessa droga vai fazer os seus efeitos. Só que esse princípio ativo também ele causa lesões nos neurônios, vai destruindo neurônios. Então nós começamos a falar aqui de drogas que destroem neurônios, que vão acabando com a nossa capacidade de raciocínio, com a nossa capacidade de falar normalmente, né? A pessoa passa a ter uma fala um pouco mais lenta, um pouco mais compassada, porque ela não consegue concatenar os seus pensamentos com a fala. Ela possui alguns derivados, que é o crack, que eu vou falar mais adiante, e a merla, né? A merla eu não vou falar aqui, porque ela ainda está entrando no mercado brasileiro, especialmente na região sul. Ela é mais comum na região central do Brasil. É uma droga tão perigosa ou mais perigosa que o crack, né? E ela é em forma de pasta, ela é mais barata que o crack, inclusive. Mas eu vou falar mais do crack, que é uma droga que está causando, como dizem algumas autoridades da saúde pública, alguma epidemia aí. Bom, a cocaína em si ela tem então esses efeitos. Essa mão ali, por que tem aquela mão ali? As pessoas depois de um tempo elas passam a injetar a cocaína, utilizando então agulhas, né? Elas vão injetando essa droga nas veias das mãos. Só que a cocaína possui uma propriedade que ela não deixa cicatrizar, né? Então alguns vasos sanguíneos vão morrendo e vai faltando oxigênio, aquelas células vão morrendo e também o órgão vai morrendo. Então causa esse tipo de doença, essas necroses na mão, cuja saída é só a amputação mesmo. Vamos falar do crack, né, que a gente citou atrás. O crack é uma droga que é fumada, ele é proveniente da própria cocaína, da pasta base da cocaína, mediante um processo. Essa pasta base ela endurece, se torna em pedra. As pessoas então quebram essas pedras em pequenas pedrinhas, colocam em cachimbos apropriados, muitas vezes cachimbos artesanais, e fumam essa pedra. Bom, essa pedra, o crack, ele tem esse nome por causa do barulho que produz quando ele é queimado, né? Como se a gente jogasse uma pedra de sal grosso numa churrasqueira, ele faz aquele estralinho bastante característico. Então, por isso tem esse nome, crack. Essa droga, ela tem uma rápida absorção pelo cérebro. Então, a pessoa fuma, a fumaça chega no pulmão, rapidamente absorvida pelo sangue, chegando no cérebro, então, em 5 segundos apenas. O seu efeito dura apenas 5 minutos. Né? Então, o que faz com que a pessoa queira repetir a experiência sempre, né? Quando passa o efeito, a pessoa quer repetir a experiência. E ela possui uma armadilha. Ela é uma droga que tem um poder de dependência muito grande. Ela deixa a pessoa dependente dela. Com apenas 4, 5 pedrinhas, a pessoa usando, a pessoa já está dependente dessa substância. Ela provoca doenças psicológicas, ela provoca alterações na circulação cerebral, né? Ela é um fator de risco para acidente vascular cerebral, né, o AVC.